Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos de volta. Este é mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Que o Mestre Jesus, que o Pai Celestial abençoem sempre os nossos estudos e os nossos esforços para colocarmos em prática aquilo que aprendemos com o Evangelho. Continuamos agora a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E agora nos subitens que vão de 6 a 9. Esses subitens têm o título Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É uma frase de Jesus que dá título a esses subitens de 6 a 9. Muito bem, esses subitens são compostos por 3 passagens do Novo Testamento, seguidas por 2 parágrafos de Allan Kardec, trazendo as explicações e ali o foco moral que o codificador escolheu para o estudo dessas passagens. Então vamos ao resumo delas. Nesse item nós vamos aprender a identificar o conflito que existe entre nossos ideais e nossas ações, entre nossos sentimentos e nossas ações, no que diz respeito ao cumprimento da lei divina, mesmo entre nossas palavras e nossas ações. Nós vamos estudar esse conflito. O que dizemos e o que fazemos como cristãos e espíritas deve estar em perfeita comunhão com aquilo que fazemos, e nem sempre está. Seremos orientados a corrigir isso na prática da lei de caridade e amor ensinada por Jesus. Então esse é o resumo do nosso item. Aspecto de continuidade, né? Vamos lembrar. Anteriormente nós recebemos o convite para participar de um festim no reino dos céus. Como nos prepararmos para participar desse festim? Vivendo de acordo com a palavra, de acordo com o Evangelho. Ouvir, aceitar a palavra e viver em acordo com ela. Depois, nós fomos orientados que para viver nesse festim seria necessário passar por uma porta um tanto estreita. Que isso consiste numa visão mais profunda da vida, entender a vida como uma comunhão para nós encarnados, né, do aspecto espiritual com o aspecto material, a lógica das reencarnações e colocarmos a nossa vida sob esse registro, combatendo em nós as más tendências e escolhendo fazer o bem. Ora, agora nós aprendemos que para cumprir com essas tarefas, temos que colocar as nossas ações em concordância com o sentimento de amor e com a orientação do Evangelho. É isso que deve nos mover, o nosso pensamento voltado às leis divinas e o sentimento nos movendo para que a gente haja, para que as nossas ações sejam feitas, realizadas, sempre movidas pelos melhores ideais possíveis. Então vamos, a partir de agora, ao Evangelho, né? Ao nosso item. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Portanto, a gente vê aqui que não é uma questão apenas de divulgar a palavra, não é uma questão apenas de dizermos que somos espíritas e cristãos. Não, a questão não é simplesmente uma questão de palavras, existe algo mais, né? Primeira passagem então do Evangelho, do Novo Testamento, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículos 21 a 23. Jesus diz que nem aqueles que dizem a ele, né, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, ou seja, né, nem todos aqueles que reconhecem Jesus como mestre entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade de Deus, como a gente está vendo aqui na passagem, né? Deus que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Olha aí. Não expulsamos em teu nome o demônio? Nós que sabemos que, espíritas, né? Sabemos que expulsar demônios, né? Demônio, naquele sentido tomado por algumas concepções religiosas, para nós espíritas não existe, não é? São espíritos que estão empenhados em fazer o mal, mas que terão no futuro a mesma oportunidade que nós de se tornarem espíritos perfeitos. Então,
expulsamos em teu nome o demônio, processos obsessivos, né, que são tratados, curados na doutrina espírita e, sem dúvida nenhuma, na prática do perdão, da caridade, na prática do evangelho. Continua perguntando: não fizemos muitos milagres em teu nome? Então lhes direi em altas vozes, Jesus responderá, né? Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Essa é a segunda vez que essa palavra aparece aqui nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e outra vez ela está relacionada a uma ideia que é muito importante, né? Então essa primeira passagem, vamos por partes, né? Essa primeira passagem tem foco na ação. As palavras apenas não adiantam, é preciso fazer a vontade de Deus, agir. Então esse é o primeiro ponto, que a gente já viu aqui no título. No entanto, parece que essas pessoas fizeram alguma coisa, né? Profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres. Então Jesus, mesmo assim, diz: afastai-vos de mim. Ora, então não é apenas uma questão de ação e não é qualquer tipo de ação. Porque na sequência a gente vê a palavra iniquidade, né? Jesus diz: afastai-vos de mim porque vocês fizeram também obras de iniquidade. Iniquidade, uma ação de iniquidade é uma ação contrária à boa moral, uma ação contrária à justiça, contrária à religião, é uma ação no mal, né? Uma ação perversa muitas vezes. Então a gente está vendo aqui que o caso é o seguinte: agiu-se no bem? Sim, algumas coisas foram feitas no bem, e algumas coisas até interessantes, né? Milagres. E aí a pessoa acabou também agindo com iniquidade. Então não há o meio termo entre as duas coisas aqui no Evangelho, né? É preciso agir com equidade, com respeito à igualdade de direito entre as pessoas, com justiça entre os outros. As obras de iniquidade aqui podem ser interpretadas de várias formas. O que seria uma obra de iniquidade? Eu acredito que aqui a gente tem algumas formas aqui de iniquidade que são mais marcantes quando a gente estuda o Evangelho. Um primeiro exemplo de iniquidade é quando a gente faz uma obra no bem, né? Alguns milagres, quando a gente age e causa, né, a desobsessão, quando os médiuns profetizam, quando eles dão comunicações. Bom, o primeiro tipo de iniquidade é aquela iniquidade causada pelo nosso egoísmo, quando as nossas ações são boas, mas guardam o interesse próprio. A gente faz esse tipo de obra, mas a gente quer ser notado, queremos, por exemplo, estarmos à frente da situação, queremos que as outras pessoas vejam quanto somos importantes, quanto somos bons, e assim por diante. Então esse é um tipo de atitude que, como a gente já viu em outros capítulos, o bem aqui fica maculado, ele fica manchado, né? Ele não é um bem puro. Então esse é um tipo de iniquidade. Um outro tipo de iniquidade é quando a gente só faz o bem a quem a gente julga merecedor do bem, que é aquela caridade que a gente faz às vezes também maculada pelo nosso julgamento. Então a gente não faz o bem a todos, mas a gente faz o bem a alguns, quando a gente faz, né? Ou por interesse de receber o bem de volta. Eu faço bem a quem tem condição de me devolver alguma coisa, de me proporcionar algum tipo de privilégio com isso, né? Pessoas que têm essa condição de, por exemplo, mediunidade de cura, promovem curas, mas por outro lado tem sérios desvios morais, obras de iniquidade, né? Então tem vários tipos de formas de entendermos as obras de iniquidade. Enfim, são as obras que acabam causando mal a si mesmo e aos outros. Então não adianta a gente fazer o bem, é preciso que que nós estejamos atentos a isso, né? Bom, vamos à segunda passagem. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu,
por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar, ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Então a casa caiu. Né? Então aquele que ouve essas palavras de Jesus, né? Essas palavras que ele diz, o ensinamento do Evangelho, é comparado a um homem prudente que constrói a sua casa em terreno firme. Essa segunda passagem traz para a gente, como essência, o pensamento de que seguir os ensinamentos de Jesus é equivalente a construir a sua casa em lugar seguro, onde nada a abala, nenhum tipo de chuva, nenhum tipo de vento pode fazer com que essa sua casa seja abalada. Nós temos, portanto, o nosso lar, o nosso porto seguro nos ensinamentos de Jesus. Vejam que o ensinamento é uma questão interna. Isso é construído internamente. Por isso nós dizíamos na abertura, né, no resumo, que é preciso que as nossas ações sejam fundamentadas por algo firme, por algo seguro, e elas precisam estar em acordo com os ensinamentos do Evangelho. Ou melhor, né, dizíamos no nosso resumo que as nossas ações precisavam estar em acordo com os ensinamentos do Evangelho. Esse é o conflito que a gente está estudando, né? Se as nossas ações são fundamentadas em obras de iniquidade, a nossa vida não é uma vida segura, serena, tranquila. As nossas ações têm que ser fundamentadas justamente nas palavras, nos ensinamentos de Jesus. Ouvir a palavra e praticar é construir a casa em terreno seguro. É um conjunto de coisas. Saber do ensinamento e praticá-lo, não apenas conhecê-lo. Então aqui nessa segunda passagem a gente já tem isso de forma muito forte, né? Muito evidente. Vamos à terceira passagem do Novo Testamento agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 19. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Então aqui o resumo das passagens anteriores. Agora eu cumpro o ensinamento e ensino e transmito, passo adiante esses ensinamentos do Evangelho que consistem, né, em levar o homem ao destino que ele tanto quer, a sua felicidade, estar ali em comunhão com a lei divina. Então essas três passagens do Novo Testamento já colocam para a gente a temática que Kardec quer abordar e que ele vai abordar aqui a partir do parágrafo 1. Então vamos lá, subitem 9 agora, né? Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Então a gente reconhece a missão de Jesus, nos dirigimos ao Mestre, nos dirigimos a Ele dessa forma, né? O reconhecemos como nosso Mestre. De que serve, porém, lhe chamarem Mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Ora, serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Eu vou dar uma paradinha por aqui antes da gente seguir com o parágrafo, né? Porque esse grifo aqui é muito importante. Esse ponto que a gente marcou aqui é um ponto muito importante para a gente entender o que está sendo ensinado no Evangelho, né? A primeira questão abordada aqui por Kardec é justamente aquela que é apontada no texto do Novo Testamento. O conflito que existe entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. A gente fala uma coisa e age de outro modo. Jesus nos chamaria de hipócritas, né? Quando nos pegasse nesse tipo de ação. Os ideais que esposamos e as ações que praticamos precisam estar em uníssono, precisam ser os dois correspondentes um ao outro. E aqui, as obras de iniquidade, né? A gente adora Jesus, a gente acha maravilhoso o seu ensinamento, nos emocionamos, chamamos o Mestre como nosso Senhor, mas a gente só consegue honrá-lo, né, com atos exteriores. Muitas vezes com alguns tipos de rituais
que não condizem com aquilo que a gente sente. Porque a gente acaba de praticar um desses rituais de adoração e logo na sequência a gente sacrifica isso, a gente perde isso, a gente entrega isso em sacrifício ao nosso próprio orgulho. Por orgulho a gente age de forma errada, por egoísmo, por cupidez, por paixões gerais a gente acaba agindo de forma errada. Então, aqui o conflito, né, que a gente está estudando. Segue o texto. Serão seus discípulos, os discípulos de Jesus, né, os que passam os dias em oração, vamos um pouquinho adiante no texto, e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Outra questão aqui que precisa ser muito bem abordada, né? Aquelas preces que a gente, perdão aqui, né? Passam o dia em oração, mas quando vão agir, não são caridosos, não são indulgentes com seus semelhantes. Então aqui as preces que são muitas vezes elaboradas sem nenhum tipo de sentimento por detrás delas, né? Sem a mudança interior que nos faz orar por uma pessoa faminta, mas quando a gente encontra com essa pessoa faminta, que faz às vezes com que a gente abra mão de um recurso próprio, um recurso que nos seria útil para saciar a fome daquela pessoa. Então é isso que o Evangelho está pedindo para nós. Bom, você orou, mas não bastou a oração. Quando chegou o seu momento de agir, é preciso agir, porque se não for assim, não somos nem espíritas, nem cristãos. Essas orações são orações vazias. Senão nós estamos agindo, né? Então vamos lá, vamos voltar à questão, né? Basta a gente passar o dia em oração e não sermos mais caridosos nem indulgentes para com os semelhantes? O próprio Kardec responde, não. Porquanto do mesmo modo que os fariseus, aqueles que eram os doutores da lei, né? Lá do antigo povo hebreu, perdão. Então não basta, porque do mesmo modo que os fariseus, essas pessoas têm a prece nos lábios e não no coração. Não sentem aquilo que estão dizendo. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Então não adianta as palavras, né? Através desse tipo de oração que as outras pessoas veem, inclusive, muitos podem dizer, olha que pessoa religiosa. A gente pode enganar os homens, a Deus não, né? Em vão dirão eles a Jesus, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios. Então, é preciso trabalho para ser mais caridoso e indulgente a cada dia. Então aí a gente vai percebendo, né, que existem aqui alguns tipos de caminhos que a gente precisa começar a trilhar. Então, voltando ao texto. Vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Ou seja, né, a gente que fala mentira sobre o outro, a gente que acaba tirando das viúvas o que elas têm, a gente que comete adultério, afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel. Vejam, né, que contraposição aqui está sendo posta, né? Faz oração, mas tem no coração ódio e fel. Que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. Genuflexão é estar de joelhos, né? Estar genuflexo é estar ajoelhado, aqueles que se ajoelham para orar. É um culto exterior, né? É uma prática externa, muitas vezes, né? Então, nem muitas palavras, nem gestos vazios. Se ajoelhar diante de Deus, apenas se ajoelhar, né? O caminho único, e essa palavra aqui é muito importante, né? Único caminho que vos está aberto para achar desgraça perante Deus, né? É o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Então aqui o texto segue dando alguns exemplos da nossa conduta equivocada, dessa nossa conduta que
dizer uma coisa e fazer outra, né? Nos mostrarmos religiosos sem sermos, segue dando esses exemplos, né? E na sequência ele apresenta o caminho único, fala, olha, nada disso é essencial. O caminho único é o cumprimento da lei de amor e de caridade. Amor, o mais sublime dos sentimentos, o sentimento mais elevado, mais puro, o sol interior, como nós temos definido aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano. A gente pode depois procurar, né, a lei de amor, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e olhar o que é o amor, o sentimento mais sublime, mais puro sentimento, aquele sentimento que é o melhor sentimento, o sol interior que tudo ilumina, né? Bom, então, lei de amor, esse sentimento puro, e a lei de caridade, a ação movida pelo amor, fazer o bem, sempre o bem, a todos que nos procuram, a todos que precisam de nós. Então esse parágrafo apresenta esse tema central, né? Conflito entre palavras e ações, e aponta o caminho, a lei de amor e de caridade. Vamos agora ao segundo parágrafo e último parágrafo desse item. Perdão, mais um encerramento aqui das explicações de Kardec, né? São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Então esse parágrafo final é um parágrafo muito bonito, né? Para que as palavras sejam eternas, elas precisam ser a verdade. São eternas as palavras de Jesus porque são a verdade. Qualquer outro tipo de palavra que não retrate a verdade será diluída no tempo, será contradita, será modificada. Então as palavras de Jesus são eternas porque são a expressão da verdade. E precisam ser assim, né? A expressão da verdade. Precisam estar em comunhão com as leis de Deus e com as atitudes que nós temos. Aí sim a gente tem uma verdade completa. Jesus nos dá esse caminho. Palavras eternas que retratam a verdade. Olha o que essas palavras traduzem para a gente, né? Elas constituem não apenas a salvaguarda da vida celeste, ou seja, elas garantem a vida celeste, mas, por outro lado, elas também garantem a paz, tranquilidade e estabilidade nas coisas da vida terrestre. Essas palavras de Jesus, né? Então, como penhor, como garantia, tudo isso aqui para a vida terrestre. As palavras de Jesus garantem a paz, a estabilidade e a tranquilidade da vida na terra e a garantia da vida celeste. Esse é o poder dos ensinamentos de Jesus. Falta alguma coisa ainda para nós? Nada, absolutamente nada. É tudo isso que a gente deseja. Paz, tranquilidade, serenidade na terra, bom proveito das coisas que estão ao nosso dispor aqui, e ainda assim com garantia para a entrada pela porta estreita naquele festim ao qual nós fomos convidados, a festa do Reino de Deus. Então, é nessas palavras que construímos o nosso bem-estar constante. Se as nossas instituições, se a nossa política, se o nosso âmbito social e religioso se apoiassem nessas palavras, essas instituições seriam estáveis como a casa construída sobre a rocha. Então, tudo aquilo que a gente constrói no âmbito social da Terra, se for apoiado nessas palavras de Jesus, nós temos algo sólido. E, se a gente conservar isso, o resultado é felicidade. Seremos felizes, pois estamos habitando em uma morada segura, uma morada interna, que reflete ações de bem-estar para todos. Aquilo que for diferente disso, né,
o vento das renovações e o rio do progresso o arrastarão. Ou seja, a própria vida na Terra, a própria marcha do progresso fará com que seja diluído no tempo. Então, a gente tem a garantia, né, de que o tempo cuida daquilo que é falso, de que o tempo faz com que aquilo que é verdadeiro seja sempre exaltado, seja algo duradouro, seja algo eterno. Então, que a nossa casa seja construída sobre as palavras, sobre os ensinamentos de Jesus. E notável essa última passagem, né? Porque a casa deve ser construída. Para se construir uma casa é preciso agir, é preciso trabalhar. Então a gente tem como o terreno dado, né? As palavras, o ensinamento do Evangelho, tudo que a gente constrói que seja construído em cima desse terreno. Então a gente tem segurança, a gente tem felicidade, a gente tem a salvaguarda da vida terrestre, mas também tranquilidade, estabilidade na vida terrena. Então esse último parágrafo apresenta o ensino de Jesus como aquilo que é o terreno seguro para a gente construir a nossa vida. Também como modelo para as nossas próprias palavras, que elas reflitam isso, aprender e ensinar o Evangelho. E como solução para esse conflito interno que a gente tem. Né? Esse conflito interno, esse conflito geral que a gente tem de esposarmos o Cristo em palavras, mas no final agirmos de forma contrária, de forma adversa. Então, esse último parágrafo apresenta a solução para esse nosso problema. Vamos concluir então esse nosso estudo dizendo que, ou refletindo, né? Estar em comunhão com as leis divinas é um exercício constante de análise da nossa ação aqui na Terra, de nossas ações em geral. Preciso fazer essa análise constantemente. Dizer o bem, louvar a Deus, orar com sinceridade e agir na caridade e no amor. Esse é o estado sublime que devemos alcançar no aprendizado da vida terrena, guiada pelo Evangelho do Cristo e construída sobre o Evangelho do Cristo. Os resultados nós já vimos, né? Estabilidade na vida terrena, paz e garantia de conquista de uma boa existência na vida espiritual. Então, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado mais uma vez pela companhia nos estudos. Que Deus continue abençoando esses nossos esforços. Nós deixamos nosso abraço fraterno a todos que nos acompanham aqui no canal e o convite para a continuidade dos estudos. Nós nos vemos novamente na próxima semana com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá!